Olá, seja muito bem-vindo ao Na Sua Sexta, o nosso podcast aqui da Exame sobre varejo, consumo. Eu sou Raquel Brandão e eu vou te levar hoje para conversar sobre um site que com certeza você conhece, já fez compras ou pelo menos recebeu mensagens com ofertas, que é o Privalha. Fernando Boscolo, CEO do Privalha, muito bem-vindo ao Na Sua Sexta. Raquel, muito obrigado pelo convite e vai ser um bate-papo bem legal. Eu vou poder falar um pouco mais da Privalha, que todo mundo, muita gente conhece e tomara que mais gente conheça ainda com profundidade depois da nossa conversa. Bom, o site em si é muito grande, né, Fernando? Mas eu acho que antes da gente até falar da Privalha, que muita gente conhece, eu queria apresentar o Fernando para quem está aqui nos ouvindo. Quem que é o Fernando Boscolo? Bem, eu tenho 48 anos, eu sou engenheiro de formação, um curioso por natureza. Eu estou na Privalha faz 10 anos, Bastante tempo como já. como CEO da Privalha já há 7 anos. E vivi Hoje em dia isso até é raro, né? é, é. Mas eu diria que eu vivi várias Privalhas nesses 10 anos, vários Brasis também nesses 10 anos e vários mundos, né, o mundo está mudando tão rápido, a gente está mudando, então eu não acho que eu estou na mesma empresa, né, por tanto tempo, eu estou em empresas diferentes, eu acho que isso que é o mais legal e essa também é a minha missão, é o tempo inteiro provocar mudanças até para também para as pessoas sentirem que elas estão em lugares diferentes, vendo novidades, criando, inovando, e que legal que eu tô num lugar em que a gente possa fazer isso, né, inovar e Sim. levar coisas legais para as pessoas também. Fernando, a Privalha é um e-commerce, acho que um dos primeiros, assim, de moda, ou grandes, né, relevantes. Porque se a gente olha vamos dizer, esses 10 anos que você está lá, se a gente olha para trás, mudou muita coisa. E é um e-commerce que são 20 milhões de usuários cadastrados, mais ou menos isso, né, não sei se eu estou falando errado. Isso aí. Eh, Como que a Privalha se tornou o que se tornou? Conta um pouquinho dessa trajetória, assim, dá esses passinhos aqui atrás para a gente conhecer melhor o negócio. Não, vai ser ótimo contar um pouco da história para a gente entender onde a gente está e para onde a gente quer ir. Bem, a gente nasceu no Brasil em 2008, né, quando praticamente nem existiam e-commerces Uhum. no mercado. E a gente nasceu com uma proposta, um propósito muito claro. A nossa proposta era ajudar as marcas de moda a venderem os seus saldos de estoque de uma forma eficiente e que não machucasse o posicionamento de preço das marcas, porque a gente via que era da natureza das marcas sempre ter uma sobra de estoque, né? Em média no mercado sobram entre 15 e 20% de tudo que é produzido, porque imagina, as marcas precisam lançar vários produtos diferentes, Sim. todas as coleções. E isso tem ganhado cada vez mais velocidade, né. Isso tem ganhado, É. são várias coleções, vários lançamentos, grades de produto diferentes, P, MG, PP, GG. Então a chance de sobrar alguma coisa e faltar é muito grande. Só que como o markup em geral de uma marca é alto, vale muito mais a pena sobrar um pouco do que faltar. Legal, só que uma vez que sobrou, o que que eu faço para vender essa sobra? Porque se a marca vender essa sobra de estoque nas próprias lojas ou no próprio e-commerce, ela vai acostumar o consumidor a comprar com desconto e não comprar o lançamento. Uhum. Mas também, se ela não vender as sobras, aquele produto vai ficar parado no tempo e, ainda mais num país como o Brasil, que a taxa de juros é Custo. alto, você tem um problema financeiro, né, de perpetuidade da sua marca. Então a gente nasceu justamente com esse intuito. Pô, como é que a gente faz para usar a tecnologia para resolver o problema de sobra de estoque da marca de uma forma rápida, assertiva, sem machucar o consumidor? E foi aí que a gente criou o Flash Sale. E o Flash Sale nada mais é do que você ter campanhas de 7 dias de duração, são campanhas surpresa, você não sabe que vai ter aquela campanha 3 dias antes, e nessa campanha a gente tem um número muito grande de pessoas acessando, e a gente rapidamente vende aquele estoque, resolve o problema da marca, e a marca continua nos sites dela,
para aquele consumidor que é propenso a comprar a marca, que acessou o site, ele vai comprar o produto a preço cheio. E a gente foi efetivo porque a gente conseguiu criar uma flywheel. O que que é a flywheel? É um ciclo virtuoso, né? A gente, quanto mais marcas a gente ia conquistando, naturalmente mais clientes se interessavam porque viam aquelas marcas acessando o ofertando o produto. Quanto mais oferta de produto e mais clientes, mais marcas se interessavam a fazer parte do portfólio. Isso permitiu que a gente crescesse no tempo, investindo muito pouco em aquisição de clientes, porque a nossa aquisição de clientes acontecia naturalmente através das ofertas e através de campanhas de indicação também. Então, desde sempre, a nossa principal ferramenta de aquisição de clientes era a campanha de indicação. Então, se Certo. você é um cliente da Privale, indica para o seu amigo, você ganha X e o seu amigo ganha X no primeiro pedido. Agora, esse modelo só funciona, claro, que se o serviço for bom, você não vai indicar seu amigo para uma roubada, e Exatamente. se a oferta for boa também, porque se ele entrar, ele vai sempre ver alguma coisa bacana no portfólio. E assim a gente foi crescendo, Raquel, a gente foi crescendo ano após ano, a gente viu que além de moda, outras categorias tinham o mesmo problema, e a gente foi lançando, a gente lançou calçados, esporte, infantil, home and decor, food and beverage, que é bebidas Uhum. e alimentos também. E hoje a gente resolve o problema de estoque para uma série de segmentos. A gente tem 9 segmentos diferentes de venda na plataforma. E com isso a gente foi prosperando. A gente sempre também tem uma filosofia de desenvolvimento que é ter consistência. A gente Tá. nunca fez loucura, a gente nunca deu um passo maior do que a perna, sabe? A gente vai devagar e sempre, a gente cresce todos os anos, a gente sempre privilegia a rentabilidade do negócio, a gente é uma empresa rentável e geradora de caixa já desde 2015, no Brasil. E hoje a gente está num momento muito legal, Raquel, porque nós começamos como um outlet online, Uhum. né? E hoje eu vejo a Privale muito mais como uma plataforma de mídia do que um e-commerce. O e-commerce é Tá. uma das formas que eu monetizo aquele tráfego, porque o meu principal ativo é um tráfego altamente qualificado de pessoas que entram recorrentemente todos os dias sem eu pagar nada por isso. Sim. Por Vocês têm uma base de clientes ali de, né, um CRM ali muito forte, que é hoje uma riqueza para todo mundo da indústria, né, visto é um ativo Exato, muito relevante, né. exato. A gente criou uma base muito relevante, como você disse, a gente tem 20 milhões de pessoas registradas, eu tenho 600 mil pessoas conhecidas que entram todos os dias na minha plataforma, 95% delas pelo meu app. Então eu sei tudo sobre essas pessoas, e esse é o grande ativo. Então o que a gente começou a fazer é, além de ofertar para essas pessoas todos os dias as melhores marcas com preços de alto, de ofertar também um espaço onde elas vão encontrar as lojas oficiais das marcas preferidas delas. Então a gente lançou a plataforma que a gente chama de Brands Place faz 1 ano e meio, a gente já tem 200 lojas registradas na nossa plataforma e as vendas do Brands Place já representam 14% do nosso volume de vendas. Perfeito. Então, o que a gente está fazendo basicamente? Eu estou monetizando o tráfego e levando para as marcas uma outra possibilidade de venda, né? E a gente chama de Brands Place porque a gente acha que a gente pode fazer diferente do que um marketplace normal, né? As marcas, elas não querem que o produto delas esteja lado a lado num search com outras marcas que não tem nada a ver com elas. Então o que a gente oferece para elas é uma outra experiência, elas vão ter Tá. um banner, elas têm um banner na Privalha, o cliente entrou, naquele banner ele tem a experiência daquela Daquela marca, marca. o Tá. portfólio que a marca está ofertando no preço que a marca colocou, que é o mesmo preço do e-commerce delas. Então, Uhum. basicamente o que eu oferto para a marca é a mesma experiência que ela oferece para o consumidor do site dela, só que para uma base de 600 mil pessoas conhecidas acessando todos os dias. E como que vocês estão trabalhando além disso, né, essa monetização dessa base? Para Uhum. além desse, ambiente muito exclusivo da marca dentro da plataforma, eh, a gente tem ouvido muito, eu converso com muitos executivos do varejo e tenho ouvido muito sobre força de retail media. E me parece ser um caminho também muito importante para vocês. Com uma base dessas,
vocês têm os dados que, como eu estava comentando, os fabricantes querem entender de hábitos de consumo dos clientes, etcétera. Como é que vocês lidam com isso? Isso já é uma realidade para vocês? Vocês têm visto essa funcionalidade, essa tecnologia ou enfim, não sei, essa solução de retail media, melhor dizendo, como um potencial de ganho de margem? É um super potencial. A gente lançou nossa vertical de retail media, chama de Privalia Ads. Ele já no ano passado, no primeiro ano, já representou 10% do nosso EBITDA da companhia. Olha só. E sem dúvida, como a gente sabe tudo sobre os consumidores, a gente tem uma série de formas de ajudar as marcas. Uma das formas é a gente vende um espaço na nossa plataforma como se fosse um outdoor, né? E que a gente consegue customizar, inclusive, para o que público que a marca quer ofertar aquele espaço. Eu tenho um produto que é para grávidas, por exemplo, eu sei exatamente que eu vou mandar para aquele público. Eu tenho um público para mulheres acima de X idade. Eu sei exatamente o perfil daquela pessoa que está acessando e eu vou mostrar aquele banner daquela marca para aquela pessoa e eu vou cobrar, e é o que a gente faz hoje, por diárias daquele espaço, né? Então, é muito legal que a gente chama de ads in, que eu consigo vender para as marcas que já estão no meu portfólio um impulsionador para que ela esteja melhor posicionada na minha plataforma. Hoje eu tenho um robô, um algoritmo que posiciona automaticamente as ofertas de acordo com a performance e o perfil de cada pessoa. Mas eu vendo também para as marcas a possibilidade delas impulsionarem e colocarem, por exemplo, um banner da marca delas e daquela oferta delas com destaque. É o Ads In. E a gente tem o Ads Out também, que é a possibilidade da marca, seja uma marca que é do nosso portfólio, ou seja uma outra marca ou de um serviço, para ter um banner onde a pessoa vai clicar e vai levar para o site da própria marca, para a Ah, oferta tá. da própria marca. Então, isso a gente já está fazendo e a gente está agora também desenvolvendo inteligência, que a gente Tá. quer criar uma área de insights, onde a gente venda pesquisas de mercado e desenvolva pesquisas para as marcas. Porque, Que basicamente, legal. eu tenho milhares de pessoas que estão ali propensas a dar informações. Eu estou fazendo agora, nesse momento, uma pesquisa para uma marca que está interessada, uma marca de moda, que está interessada em desenvolver um portfólio de fitness Uhum. sob a própria marca. E a gente lançou uma pesquisa para nossa base perguntando os atributos dessa marca e se interessariam por um portfólio fitness, como seria o estilo desse portfólio, preço. E é incrível como as pessoas participam e querem ajudar. A gente lançou faz um dia, a gente já tem mais de 1.000 respondentes Olha só. para essa pesquisa, para essa marca. Então, como você falou, o potencial é gigantesco, mas a gente precisa tomar cuidado também. A gente não pode transformar a Privalha num balcão de anúncios, porque, Uhum. como eu disse para você, hoje o meu principal ativo é minha audiência e o jeito Sim, que eu consigo garantir esse ativo é tendo um bom conteúdo. Então eu exato, tenho que ter o ads que seja relevante e pertinente para as pessoas. Então a exato. gente também faz uma curadoria do que a gente vai, colocar no ads. Eu tenho uma equipe que está o tempo inteiro em campo, então elas já vieram: "Pô, tenho aqui uma oportunidade para uma marca de pneu". Eu falei: "Olha, não vai Aí não rolar". faz sentido, né. Tem Para que ela talvez seja ter interessante, mas para as aham. pessoas, ela não vai querer. Conexão com o seu negócio também, né, com o seu público, enfim. Exato. Então a gente tem que ter esse cuidado, que não é a qualquer custo. Claro, é uma linha importante, mas a gente tem que ter uma preocupação de curadoria daquilo que a gente vai ofertar, inclusive quando a gente oferta ads. Perfeito. Queria ter um pouquinho de um olhar, assim, de dos big numbers de Privalha. A gente estava comentando aqui um pouco antes de começar a gravação, Privalha, embora muita gente ache que possa, né, muita gente possa pensar que é brasileira, ela não é, né. Uhum, É uma marca que está há tanto tempo no Brasil, desde 2008, como você uhum, comentou, mas que vem de fora, né, e uhum. faz parte de um grupo, europeu. Quais são, quão relevante é essa operação brasileira? Eu estava até dando uma olhadinha ali no mapa de operações do grupo, me parece que América Latina, Brasil é o mercado, né. Uhum. Queria entender um pouquinho de como é que Privalha Brasil se posiciona
nesse ecossistema e um pouco dos grandes números mesmo do grupo, pelo menos até 2024, como é que isso foi? Legal. Eh, a Privalha, ela é oriunda de um grupo espanhol, eh, catalão, para ser mais Uhum, exato. Eles se inspiraram no que era a Vanprivé, que foi o primeira plataforma de flash sale do mundo. Eles que são os precursores desse modelo que eu estava falando para você, Raquel, de como ajudar as marcas. Eles viram esse modelo como um grande sucesso na França e falaram: "Olha, eu acho que isso pode dar certo também na Espanha", e lançaram a Privalha na Espanha e viram que deu certo. Depois eles abriram uma operação na Itália, depois abriram operação no Brasil e no México, né. E a gente foi por muito tempo. A Privalha, ela surgiu em 2006 na Espanha. Então desde 2006 até 2016 a gente era parte desse grupo espanhol. Em 2016 a Vanprivé, que depois se tornou VP, resolveu comprar o grupo Privalha e se consolidar como o maior player do mundo nesse segmento de flash sale. E então desde 2016 a gente pertence a esse grupo, francês, que depois mudou o nome de Vanprivé, que as pessoas não conseguiam pronunciar muito bem no mundo inteiro, para VP, que é mais fácil de um italiano e espanhol uhum. pronunciar também. E hoje a gente faz parte desse grupo. A operação do México foi vendida em 2019, e hoje é um grupo que está presente em outros 9 países europeus, e o Brasil é o único país fora da Europa. Diferente dos países europeus, e que existe uma sinergia muito grande, uma troca muito grande de marcas e Sim, de própria estrutura. Então você tem uma estrutura administrativa que é comum para todos os países europeus, sim. e marcas que intercambiam. Marca espanhola é vendida na França, a francesa é vendida na Itália, na Espanha. No Brasil não. No Brasil a gente é uma operação que a gente chama de standalone. Então a Uhum. gente é uma operação que tem todas as verticais de negócio. A gente é rentável já há bastante tempo. A gente é autossuficiente financeiramente. Inclusive, no ano passado, pela primeira vez, a gente mandou dividendos para o grupo. Antes a gente ficava com a sobra de caixa, a gente agora começou a mandar e contribuir com o grupo também Uhum. financeiramente. E porque tem muitas peculiaridades no Brasil, né, como você Sim. sabe, tributárias, financeiras e administrativas. E tem uma característica no Brasil muito grande, que as marcas primeiro, as marcas no Brasil são muito potentes. Uhum. O Brasil é um país de marcas locais, né, talvez porque foi um país por muito tempo fechado para marcas internacionais. E apesar da gente ter todas as marcas internacionais na Privalha, 80% da nossa venda é de marcas locais. O brasileiro gosta Gosta. muito Uhum. das marcas locais, e as marcas locais se desenvolveram muito nesse período todo em que o mercado era fechado. E diferente da Europa, não tem esse intercâmbio, né. Mesmo se a gente pensar em Latinoamérica, Sim. puta, a marca argentina não vende no Brasil, a marca chilena, a gente é muito como se fosse isolado mesmo, Uhum. né. E falando de grandes números, né, o grupo VP, ele fatura 4 bilhões de euros. Então é um grupo muito grande na Europa, é Sim. um dos maiores e-commerces europeus. A Vanprivé, na época, foi o primeiro unicórnio francês, Olha só. eh, a se desenvolver. No Brasil, a gente terminou o ano passado com 1,3 bilhões de reais de faturamento. Boa parte disso, faturamento mesmo, não GMV. Então a Uhum. nossa receita líquida foi superior a 1 bi de reais também. Em termos de volume, eu diria que nós estamos entre as 3 maiores operações do grupo. Em termos de dinheiro, a gente não está tão bem. A gente É. está Aí tem entre uma quinta questão e de moeda sexta. também que não ajuda A muito, moeda né. não ajuda nem um pouco, mas o mais importante é que a gente é uma operação bastante Sim. estável, resiliente. A gente cresce todo ano, faça sol, faça chuva. E a gente, há muito tempo, desde 2015, a gente não tem nenhum tipo de necessidade de capital do grupo. Pelo contrário, a gente
hoje já manda Já capital para o contribui, né. grupo, que a gente sabe que no Brasil não é É pouco, trivial, é não é verdade. fácil, e principalmente no varejo, em que a gente trabalha com margens bem Baixas. apertadinhas, bem baixas, e a gente precisa administrar com Sim, muito pulso, com muito cuidado, muito controle, mas eu tô bastante tranquilo de que a gente vai continuar nessa trajetória, basicamente porque a gente é consistente na proposta de valor para as marcas. A gente tem algo que também é diferente na Privalha de outros e-commerces, que na Privalha o nosso cliente é a marca. O consumidor final precisa ser muito bem tratado, o nível de serviço precisa ser impecável, mas isso habilita eu oferecer um bom serviço para a marca. E qual é o serviço para a marca? Ajudar ela a prosperar, ajudar ela a vender seus produtos off-price e agora também ajudar ela a vender para mais gente, mais longe, produtos de coleção e agora também ajudar ela a fazer propagandas e ter informações através da nossa base de clientes. Então, o nosso foco é sempre o que eu posso fazer mais para ajudar as marcas a prosperarem, para ajudar as marcas a terem uma operação mais sustentável, eu diria, inclusive do ponto de vista ambiental, porque a gente sim, ajuda a evitar que produtos sejam descartável, descartados no meio ambiente quando sim. sobram, né. Fernando, explica pra gente um pouquinho como é que funciona a logística da operação. Vocês têm um CD? Como é que é essa ou é da marca a responsabilidade da entrega? Como é que funciona? Legal, essa pergunta é super importante. Esse é meu background, eu vim, para a Privalha como diretor de operações em Legal. 2015 e depois eu assumi a presidência em 2017. A logística da Privalha é fundamental, aliás, como qualquer e-commerce, a logística ela é muito importante, porque o peso, em termos de custo sobre o negócio é muito grande, e o peso também, o impacto de uma boa logística sobre o serviço para o consumidor final é gigantesco, é diferente de um varejo. Se É, você atrasar, talvez falte um produto na prateleira. Se você atrasar, às vezes a pessoa não tem aquele produto que ela comprou para a festa que vai ser amanhã. Se você entregar o produto errado, aquilo mudou completamente, talvez uma experiência que estava sendo perfeita até aquele momento. E por que que a nossa logística também é bem peculiar e diferente? Porque a gente opera de um modelo no modelo em que metade daquilo que a gente oferta no outlet fica na marca. A gente chama de tá, modelo de reserva. Então eu negocio com a marca aquele estoque, defino o preço, defino quando eu subo a oferta. Eu subo a oferta, então, no site, com os itens, preço, etc. E depois que acaba a campanha, eu faço o pedido para a marca daquilo que eu já vendi, recebo no meu armazém e mando para o meu e vendo para o meu consumidor final, revendo. Ou seja, esse é um modelo que ele é muito positivo, porque eu tenho zero risco de estoque, eu não movimento uma peça que eu não vendi, é hiper eficiente, mas por outro lado ele exige muito controle, muito cuidado e muita velocidade, porque imagina que quando o consumidor comprou, eu ainda não tenho estoque comigo. Eu preciso garantir que eu vou ter velocidade e confiabilidade no prazo que a marca vai me entregar, separar rapidamente e mandar para o consumidor final. Então tem que ter uma logística muito bem azeitada e preciso ter uma relação muito boa com a marca. E os outros 50% do meu volume de vendas é consignação. Então eu recebo o estoque antes e a gente sobe as campanhas. À medida que a campanha acontece, eu entrego para o consumidor final. E no final de, na média, 3 eventos em 3 meses consecutivos, eu devolvo o estoque que eu não vendi para a marca. É muito eficiente do ponto de vista de serviço, porque eu consigo ser muito mais mais rápido, né. rápido, mas eu preciso ter muito controle sobre o que eu vou trazer. Então eu Tá. uso todos os meus algoritmos e todo o dado que eu tenho para poder ser assertivo no estoque que eu vou trazer da marca. Então vocês devem fazer um investimento enorme em tecnologia, IA deve É ser o termo que você mais está usando ultimamente. super importante, De Raquel. cada 10 palavras, quantas aí são IA? Nossa, 9,5, porque eu diria 9 porque uma tem que ser pessoas, porque não Aham. adianta você fazer IA É, sem pessoas, né. Mas, é muito importante que a gente use os dados que a gente tem, porque eu não posso trazer um estoque de uma marca, vender metade e devolver metade, vai ser ruim para mim, que vai ser um custo enorme de movimentação de peças que eu não vendi, e a marca também não vai gostar nada de receber metade do estoque que ela me mandou. Então eu preciso ser muito assertivo
em relação ao estoque que eu vou trazer para casa. A gente chama de sell-through, né? O sell-through tem que ser muito alto, acima de 80%, para eu poder topar trazer esse estoque para casa. E, como você disse, eu uso muito AI para isso, inteligência para isso, porque a gente sabe, e elasticidade de demanda, às vezes a gente sabe mais do que a própria marca. Porque uma Sim. marca que essencialmente está no varejo, e o e-commerce representa 14, 15%, ela não sabe quantas pessoas entraram, olharam aquele vestido e não compraram. Elas não sabem quando você aumenta o preço X, quanto você vende a Uhum. mais. Eu sei tudo. E a gente usa muito isso para determinar se eu uso o modelo de reserva, se eu uso o modelo de consignação para o meu negócio. E na vertical, falando continuidade à logística, e na vertical, que a gente chama de Brands Place, a gente opera no modelo clássico de marketplace, que a gente chama de 3P, e ali a gente tem o tráfego. No momento que o pedido é feito, a gente separa o pedido, eu recebo a comissão e o pedido é faturado diretamente pela marca, que entrega diretamente para o consumidor Tá, final. Eu tenho que ter sim um pós-venda para garantir exato. o serviço. O pós-venda é 100% meu, eu recebo as reclamações quando tem alguma imperfeição no pedido e garanto que aquele problema é resolvido pela marca. Então a gente tem um NPS hoje de 70 na Privalia, que é um dos melhores NPS Sim. do mercado, e a gente é obstinado para garantir e melhorar esse NPS. Então a gente, inclusive, descredencia marcas que não estão operando bem por causa do nosso NPS, e a gente faz sempre uma análise antes de Tá. colocar uma nova marca para garantir que eu não vou piorar o meu nível de serviço, uma vez que a logística não vai ser feita por mim, vai ser feita por ela. Mas o cliente é meu cliente. Sim. Fernando, nesse tempo também, de Privalha aqui no Brasil, muita coisa mudou. Muitos concorrentes novos chegaram. Não só, concorrentes diretos, talvez vocês tenham ali um formato que seja um pouco mais único, mas concorrentes de e-commerce de moda. A gente vê a diferença, marcas inclusive grandes que têm operação física, que estão crescendo muito no online, acaba obviamente, consumindo parte desse bolo, né, pegando uma fatia desse bolo. E também a concorrência asiática, especialmente asiática, né, mas de sites de fora. Como que vocês lidam com isso? Como que vocês estão vendo isso? Eu acho sempre que a gente precisa ser consistente com a nossa proposta de valor, com aquilo que a gente sabe fazer e competir dentro da nossa arena. A gente vai ter marcas chinesas agora entrando, as tarifas do Trump. Isso que eu ia te perguntar também, se Sim, se se as tarifas vocês já imaginam algum efeito, algum impacto das eu tarifas? acho que sempre vão ter variáveis, sempre vão ter coisas que vão acontecer, externas. O que a gente tem que estar é atento para como que eu consigo ajustar o meu negócio, mantendo a proposta de valor para as marcas e para o consumidor final. Então, as chinesas entrando, atrapalha algumas categorias? Talvez atrapalhe, mas como a gente vende marca, e o consumidor das plataformas chinesas, eles estão buscando muito mais um atributo técnico do produto do que Uhum. marca, Muitas vezes preço também, né? muitas vezes preço, mas não marca, isso não nos afeta muito. A questão das tarifas, talvez para algumas categorias isso vai nos prejudicar, talvez para umas outras categorias isso vai nos ajudar. O que a gente precisa estar é atento. E eu costumo dizer, a gente sempre vai encontrar desculpas verdadeiras para tudo na vida. Só que elas não vão nos ajudar em nada. Então o que a gente tem que fazer é, putz, é pegar aquilo que está acontecendo e como é que eu faço para que isso seja a meu favor? Como é que eu faço para aproveitar isso para que o nosso negócio seja mais relevante para as marcas e para as pessoas? Então a gente criou um modelo mais adaptativo e Uhum. anticíclico na Privada. Então, por exemplo, quando eu tenho uma crise, imediatamente após a crise eu tenho sobra de estoque. Então a Sim. gente consegue ajudar mais as marcas a venderem porque sobrou mais. Mas logo imediatamente depois que essa crise acontece, as marcas começam a produzir menos. Elas ficam mais receosas, têm menos capital Uhum. e elas começam a me entregar menos sobra de estoque, por exemplo. O que a gente Sim. criou? A gente pensou assim, pô, mas como é que eu consigo ajudar as marcas mesmo quando elas não têm estoque? Eu vou ajudar com o estoque de capacidade das fábricas e matéria-prima. Então hoje, 20% do que a gente vende na Privalha é produzido diretamente pelas marcas para a Privalha.
Ah, que Então a legal. gente ocupa a capacidade ociosa das fábricas, das marcas, em determinados momentos. Eu tenho informação sobre o que vende bem e o que não vende, eu tenho coleções passadas desenhados já pelas marcas, elas produzem diretamente para a Privale. Então eu acho que o segredo, Raquel, está em ter um modelo de negócio que consiga se adaptar, sempre sendo relevante, sempre seguindo a proposta de valor que a gente tem como negócio. Legal. Então, tem as plataformas chinesas, tem Trump, mas o importante é legal, mas o que que a gente faz? O que que a gente faz com isso? Sim. Né? E a E gente está vocês, eu conseguindo. imagino, estão sempre ali em conversas, na alta gerência para pensar em soluções sempre para tornar esse negócio mais protegido dessas marés, né? É isso, e conversando muito, muito, muito com as marcas. Assim, toda semana eu tenho pelo menos umas 4, 5 conversas com marcas, com CEOs, com diretores de marcas. Viajo toda semana pelo menos uma vez para estar perto delas e para ouvir, para Perfeito. escutar e entender como a gente pode adaptar o nosso modelo a essas marcas. E inclusive tem marcas que a gente fica algum tempo sem falar, sempre que a gente vai conversar com elas, a gente tem coisas novas para Uhum. mostrar, porque às vezes o problema que é de uma marca, a gente conversando descobre que a outra marca tem o mesmo problema, e as marcas normalmente não se conversam muito. Então Sim. nós acabamos acaba que a gente virou um elo Uhum. entre todas as marcas e a gente consegue dizer: "Ah, mas esse problema aqui, eu acho que eu consigo te ajudar, porque eu já ajudei num Uma outro caso". E a gente sim. foi criando esse modelo de produção para a Privalha, é uma coisa. A gente tem marcas que a gente sugeriu uma categoria nova de produtos para a marca, porque a gente está observando uma Uma tendência de mercado. demanda. Por exemplo, essa categoria de fitness é impressionante Sim. o que ela vem crescendo. E a gente tem algumas marcas que a gente desenvolveu e sugeriu para que elas criassem e começassem a vender na Privalha essa categoria, e hoje elas vendem inclusive nas próprias lojas. Categoria de shoes, por exemplo, a mesma coisa. Então tinha marcas que não tinham a linha de calçados. A gente foi lá, mostrou informações para a marca, desenvolveu a linha, hoje ela vende também no modelo principal. Então o nosso desafio é o tempo inteiro conversar e inventar novas formas de ajudar as marcas a venderem mais e serem mais relevantes, independente do que está acontecendo no mundo. E a única certeza que eu tenho é que toda hora vai ter alguma Alguma coisa nova. coisa, e dependendo de como a gente levar aquilo, aquilo vai nos atrapalhar ou aquilo vai nos ajudar. Sim. E Fernando, aproveitando então para falar, sobre essas oscilações do mundo, como é que você está vendo o ambiente macro? O que que você está imaginando para 2025? Olha, eu acho que a questão do eu não vejo uma quando eu olho o Brasil, né, eu não vejo que Sim. vai ter uma mudança relevante em taxa de juros. Eu acho que a gente viveu talvez um hiato em algum momento com uma taxa de juros europeia, Uhum. e a gente achou que aquilo fosse o novo mundo e que o Brasil ia virar quase um país europeu em termos de taxa de juros. Eu sou muito mais cético, eu acho que a nossa taxa de juros no Brasil sempre vai ser mais alta, talvez baixe de 15 que estamos chegando agora, mas não acho que a gente vai chegar novamente aos 4, 5% de juros. A gente precisa modelar os nossos negócios com base a isso. Eu acho que quem modelou negócios na perpetuidade, considerando uma taxa de 4, eu acho que errou, e Tá. muitos ficaram pelo caminho porque se capacitaram demais e projetaram crescimentos que eram irreais. Eu acho que o patamar de dólar também não vejo mudando muito. E, de novo, a questão é como é que isso joga a meu favor, né, essa nova realidade. Então, olhando para o meu negócio, eu acho que é diminuir a dependência, por exemplo, de dólar e euro do meu negócio, e aproveitar, porque isso também é positivo, que à medida que as pessoas podem importar menos produto porque o dólar está muito caro, a indústria nacional Ganha força, né. ganha força, prospera mais. E como eu estou perto da indústria nacional, como é que a gente opera? No passado eu importava coisas, porque valia a pena. Agora eu estou muito mais na indústria nacional. E eu vejo também um mundo mais inflacionário, Raquel. Eu Tá. acho que o mundo vai ser mais inflacionário, eu acho que os custos vão ficar cada vez maiores, e eu acho que isso só nos empurra
a utilizar mais o AI, porque eu acho que o AI vai nos ajudar a neutralizar essa pressão inflacionária. Se a gente não adotar rapidamente AI para ajudar a gente a ser mais eficiente, a gente vai ficar só com o custo mais alto e a gente Exato. vai perder competitividade. Então, eu acho que isso claramente vai acontecer no mundo, tá acontecendo e a gente precisa, e essa é uma agenda que eu tenho quase diária com o meu time. Você falou de AI, né? Eu falo AI o tempo inteiro. E eu acho que a gente não pode correr o risco de achar que o AI é uma coisa super complexa, distante. Sim. A gente precisa adotar o AI no nosso dia a dia. E a partir do aprendizado e da adoção diária, a gente vai criando coisas. Eu lancei um programa na Privalha faz 2 semanas de premiar projetos em AI. Então Entendi. é aberto. Todo mundo, quem trouxer projetos em AI vai participar de uma votação, uma competição, uma avaliação e vai ganhar prêmios, porque eu quero fomentar isso, eu quero que as pessoas usem no dia a dia, eu quero que as pessoas aprendam, porque senão a gente vai ficar só com o custo mais alto e o mundo vai ter mais inflação. A gente está vendo o que está acontecendo, né? As Sim. cadeias, o mundo está ficando menos Se reorganizando. globalizado e a globalização que fez de bom para o mundo foi reduzir custos, né? Exato. A especialização de cada lugar fez com que o custo no total fosse mais baixo. Isso está mudando. Isso vai trazer inflação, isso vai trazer aumentos de custo e a gente vai precisar muito do AI para nos ajudar a continuar sendo competitivo, senão isso vai virar perda de margem para as companhias. E no varejo no Brasil, que a margem é pequena, a gente não pode se dar o Importante. luxo. Exato. A gente não pode se dar o luxo de perder margem aqui de jeito nenhum. Sim. E essas soluções sempre ajudam também a ter mais inteligência até de, leitura também dos hábitos de consumo, Total. né, aquele, capacidade de entender o que o consumidor para onde ele está indo, né. Total. A Então gente, a gente recentemente implementou uma solução de customização do que a gente chama de vitrine, né, da oferta. A gente tem na plataforma 120 ofertas simultâneas todos os dias. Todo dia a gente lança 10 ofertas, todo dia nossa, terminam outras 10 ofertas e todo dia, se você olhar simultaneamente, tem mais de 100. Só que, claro, você vai olhar sempre as primeiras. A gente tem uma média que as pessoas scrollam cerca de 4 vezes no aplicativo, ou seja, as de baixo, são pouco visualizadas. Antigamente, todo mundo via as mesmas coisas. O que a gente criou com AI é que as campanhas que aparecem com prioridade para você são diferentes das campanhas que aparecem para mim, porque eu conheço o seu pra ser hábito de mais consumo. certeiro, mais Eu assertivo, sei né. exatamente por onde você navega, onde você clica, quanto tempo você fica, e eu utilizo isso e eu reorganizo toda a experiência da vitrine para ser mais relevante para você e para você ficar mais tempo navegando. Nosso tempo médio de navegação na Privalha está em 13 minutos, Legal. que é muito superior a um tempo médio do e-commerce normal, que é de mais ou menos 3, 4 minutos. Nossa, é uma diferença enorme. A gente é muito mais, como eu estava dizendo, uma empresa de mídia, Conteúdo, né. de conteúdo, e o meu desafio é ter um conteúdo cada vez mais relevante para as pessoas quererem entrar todos os dias e para ficarem cada vez mais. E é legal isso, porque a gente se entendeu desse jeito, e a gente é muito diferente, por exemplo, do e-commerce tradicional, de uma plataforma horizontal, cujo principal indicador é: eu preciso resolver rápido o problema do cliente. Ele tem que entrar no meu search, pegar o item, ir embora e acabou. Para mim é o contrário. Porque como eu sou uma experiência e quem compra na Privalha não compra porque tem uma necessidade, eu preciso que a pessoa esteja cada vez mais tempo na plataforma navegando e queira todos os dias entrar. Então, para mim, o conteúdo é muito importante na plataforma, e para ter um bom conteúdo, eu estou usando intensivamente o AI para definição de portfólio, para definição de organização de oferta, para definição de tamanho de estoque para cada oferta. Eu diria que os e-commerces vão ser muito impactados positivamente se utilizarem o AI, e negativamente porque vão ficar para trás se não utilizarem. Então a gente precisa investir pesado nisso. Legal. Fernando, muito obrigada por poder contar um pouquinho mais da operação da Privalha pra gente. Acho que muita gente que usava não tinha nem essa dimensão de que estava, por exemplo, ficando 13 Minutos. minutos, né, a mais, tipo, olhando ali as ofertas. Acho que as pessoas até devem viajar ali buscando o que querem e até descobrindo coisas que querem, né. Exato. Mas obrigada mesmo por contar um pouquinho mais da operação pra gente. E o microfone está sempre aqui aberto para vocês. Pô, Raquel, obrigado pelo convite. Espero
ter podido falar um pouco mais e dividir um pouco mais do que é a Privalha. Convido a todos que ainda não conhecem, que entrem na nossa plataforma, baixem o nosso app, e eu estou à disposição no que eu puder ajudar outras vezes, vai ser um prazer mais uma vez. Muito obrigada. E você pode continuar acompanhando a gente aqui do Na Sua Sexta, no YouTube, no Spotify. É só clicar no sininho que você vai receber notificação sempre que tiver programa novo e acompanhar na exame.com todo o conteúdo que a gente produz. Até mais!